bem-vindo por aqui. Você que acabou de chegar, não saia dessa tela, pois hoje é uma edição muito especial. Hoje a produção trouxe um convidado muito especial. Vamos fazer mais uma entrevista com o nosso querido Pastor Otton Rodrigues. Eu creio que muitos já devem conhecer. Quem não conhece, fique, aguarde mais um pouquinho, que já já nós vamos ter uma entrevista com ele. Os filhos são gerados como ratos. As crianças são geradas como ratos. São colocadas no mundo como ratos. E não venha com essa história de que foi Deus que me deu. Deus deu uma ova. Sobre a minha quarta ida no inferno. Aonde? Ele se levantou novamente, foi pra arma, apontou pra mim, eu tomei a arma dele, dei outro choque, saiu do raio. E ele caía do mesmo jeito, uns 10 metros, 6 a 10 metros, que eu não sei calcular isso. Pensa numa mulher poderosa. Agora eu vou falar com ironia, tá? Pensa numa mulher poderosa, porque nem o apóstolo Paulo, que escreveu quase metade do Novo Testamento, foi até o inferno afrontar os demônios e Satanás, tomando a arma dos demônios e quebrando a arma na frente dos demônios dentro do inferno. Os filhos são gerados como ratos. Os filhos são gerados como ratos. Seja muito bem-vindo, você que está do outro lado da tela, connosco, Pastor Otton Rodrigues. Vamos rodar a vinheta. Não é? Seja muito bem-vindo, Pastor Otton. É um prazer ter aqui você conosco, no Cristão Bem Resolvido. A produção decidiu convidar outra vez o Pastor Otton para abençoar o meu canal, para abençoar todos aqueles que têm dúvidas. E hoje nós vamos falar também mais uma vez sobre profecias e vamos levantar questões polémicas. Algumas questões polémicas que têm vindo, têm sido questões que não têm tido resposta aqui no YouTube e nós acho que esta entrevista vai ser muito boa, em nome de Jesus. Pastor, muito prazer, mais uma vez bem-vindo. Pastor Otton Rodrigues, vou começar pela primeira questão, vou só fazer aqui uma pequena introdução. Em 1 Coríntios 12, 8, 10, Paulo menciona os seguintes dons espirituais. O dom da palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, a fé, a profecia, a operação de maravilhas, dons de cura, discernimento de espíritos e assim sucessivamente. Creio que nesta referência bíblica não estão todos os dons, não? Ainda tem mais dons além destes, certo? Certo. Então nós entendemos à luz da Bíblia que a profecia é um dom espiritual, certo? E qual é a melhor forma de usar este dom, por exemplo, que é uma coisa que acontece muito aqui nessa plataforma, é que é uma plataforma pública, não é? As pessoas chegam a essa plataforma e elas utilizam a plataforma para profetizar. Então, uma vez que o profeta ele pode dirigir uma palavra tanto a nível pessoal como para uma questão coletiva, uma nação, seja o que for. Qual é a forma adequada de usar esse dom diante de uma nação, por exemplo? Interessante. Primeiramente, é um prazer novamente estar aqui, tá bom? Muito obrigado pelo convite, me sinto honrado. E é sempre bom, gostei do nosso primeiro diálogo. E eu tenho certeza que esse segundo diálogo aqui também vai gerar uma certa edificação para muitos irmãos que estão nos acompanhando, né? Eu posso dizer o seguinte, os dons espirituais, a gente sempre tem que olhar ali, como você citou muito bem, em 1 Coríntios capítulo 12, vai falar dos os dons do Espírito. São 9 dons ali, não são os únicos, realmente. Nós temos os dons ministeriais de Efésios 4 e temos também os dons operacionais de Romanos 12, se eu não me engano. Acho que é Romanos 12. E os dons devem ser exercidos em amor, visando o quê? A edificação da igreja. O próprio apóstolo Paulo vai dizer ali em Coríntios que os dons foram dados visando a edificação da igreja de Jesus Cristo. A maneira correta como se deve exercitar o dom é sempre visando isso. Que o dom não é uma maneira de você alcançar objetivos pessoais e egoístas. Na verdade, os dons espirituais eles foram dados não pensando em quem tem o dom, mas pensando no outro, pensando no coletivo, na igreja. Então, por exemplo, se eu tenho um dom de profecia, não é para mim, não é para, por exemplo, eu me exaltar ou coisa assim. Exato. O dom foi dado para mim
pensando no meu irmão que está ali e precisa de uma Amém. palavra de profecia, uma palavra da parte de Deus. Então, eu diria o seguinte, em primeiro momento, os dons espirituais devem ser exercidos com humildade, com amor, e principalmente o dom de profecia, ele sempre tem que ter aquele parâmetro que está em 1 Coríntios 14, visando o quê? Edificação, consolação e exortação. Qualquer maneira de exercer o dom de profecia que não gere edificação, exortação e consolação é uma maneira errada, é um uso errado, né? Existem maneiras erradas de usar o dom de algumas pessoas, por exemplo, usando o dom para se aparecer, sabe? Para ganhar algum título ou coisa assim, ou ser aclamado pelos homens. É uma maneira errada, é uma distorção. Usar o dom, por exemplo, para você manipular a vida de alguém, manipular o sentimento de alguém. Infelizmente, a gente ouve maus testemunhos nesse sentido, muito né? perigoso. Onde a pessoa se utiliza do dom para tentar fazer as pessoas fazer o que ela quer, né? Manipulando ou coisa assim. São usos errados da maneira do dom de profecia. O uso correto, resumindo aqui a resposta, é você exercitar o dom em amor, visando a edificação da igreja, e se tratando do dom de profecia, é sempre nesse sentido: exortar, consolar e edificar. Nunca se aparecer, nunca criar confusão e nunca criar contenda por intermédio do dom. É isso que eu poderia responder, basicamente. Exatamente. Certo. Tem aqui uma frase muito interessante que eu vi no Instagram, uma frase sua, creio que seja o narrador, é mesmo você, que é: o meu coração pentecostal sangra ao ver alguns pesantes usando falsas profecias para promover o seu terrorismo profético falsamente em nome de Deus. O meu coração sangra. Oh, meu Deus, temos homem emotivo, então. Sim, sim. Fala um pouquinho acerca dessa frase. O que é que lhe inspirou? O que é que o Espírito Santo tocou no seu coração e de que forma é que foi... de onde veio essa inspiração? Sei que veio do Espírito Santo, mas o que é que estava a sentir naquele momento? Explica um pouquinho essa frase aqui. Divide aqui um pouquinho connosco, por favor. Interessante. Eu costumo fazer algumas frases, né? Apostar, eu até parei por um tempo, voltei agora a postar de vez em quando algum conteúdo ali pro Instagram. E essa frase, ela demonstra um pouquinho da minha indignação pentecostal, porque, por exemplo, eu me identifico como um pastor pentecostal e percebo que, infelizmente, aqui não quero generalizar sobre o movimento pentecostal, a maioria dos escândalos que a gente vê, ou até mesmo um mau exemplo com o dom de profecia, parte de pessoas que se intitulam pentecostais, infelizmente, de pessoas que se intitulam conhecedores ali do poder do Espírito Santo ou coisa assim. Então, quando eu disse na frase, o meu coração pentecostal sangra, é uma indignação da minha parte. Lógico que é figurativo o coração sangrar, né? Eu quis dizer, basicamente, eu fico indignado, sabe? Indignado quando eu vejo alguém que se declara pentecostal ou faz parte de uma igreja pentecostal e deveria dar o bom exemplo do uso espiritual do dom. Mas, infelizmente, quando não conseguimos fazer nada, não é? Exatamente. Não fazer nada. Exatamente. E aí, realmente, o nosso coração sangra em ver isso, porque as pessoas estão usando erroneamente, sem generalizar, o dom de profecia para promover esse, abre aspas, terrorismo profético, que é basicamente usar o dom de profecia para colocar terror no coração das pessoas. E olhando para a Bíblia, para a palavra de Deus, eu vejo que o dom não é para isso. O dom não é para desesperar, né? Crianças de 10 anos de idade, 12 anos. Exato, já vamos. Isto está... É verdade, não, mas é verdade. E eu pergunto, esta frase, eu creio que também é muito, ela representa muito aquilo que nós temos vivido aqui no YouTube com alguns profetas, não é? Que se dizem aqui ser profetas e não, ou profetizas, e não são, na verdade, pois eu digo isto sem medo de errar e eu já não tenho tanta misericórdia, como costuma dizer. Eu já pensei assim de uma forma, eu acho que a ética é muito importante, claro, mas tem momentos em como você uma vez utilizou uma frase que eu gostei, dá vontade de soltar os cachorros e dizer o que a gente quer e o que a gente não quer, porque no final de contas nós somos humanos, não é? E isso é realmente uma situação muito delicada. E qual é o exemplo que eu vou dar aqui? Hoje eu quero que o pastor me divida comigo qual é o seu parecer no que diz respeito à Vitória Fernandes, a Nadir, né? Que eu já não consigo chamar ela de pastora, me perdoe, mas é a Nadir. A pastora Nadir, não é? Como pastor e como experiência sua particular,
o que é que tem a dizer sobre essas profetisas tão polêmicas e tão conhecidas aqui no YouTube? É isso é que me deixa muito preocupada. É que são pessoas que têm muitos inscritos, influenciam uma multidão, uma multidão de pessoas a acreditar em coisas que não correspondem, não estão na palavra de Deus. E até, inclusive, se consideram, eu acho que, por exemplo, o caso, atenção, eu estou aqui a frisar o nome porque eu gostaria que falasse um pouquinho acerca delas, com todo o respeito e ética, como é óbvio. Nós não estamos aqui a combater ou a apontar o dedo diretamente à pessoa. Não. Estamos a falar da profecia que tem causado medo, pânico, terror, como o caso da Vitória, né, da Vivi. Então, por favor, eu passo a palavra aí para o pastor e diga-me o que é que acha e o que é que lhe parece esta situação. Então, as duas, né, tanto a senhora Nadir como a Vitória Fernandes, são pessoas que eu costumo avaliar algumas experiências pessoais delas e até mesmo algumas profecias polêmicas que ambas soltam nos seus canais do YouTube. Né? E realmente o que assusta é o número de seguidores, né? Principalmente a senhora Nadir. Né? A gente fala com ela, se refere a ela com muito respeito, porque, como eu costumo dizer no meu canal, tem idade para ser minha mãe, mas isso não significa também que a gente vai passar a mão na cabeça. Não vó, eu acho que eu exagerei, né? Eu fiz um primeiro vídeo, eu disse, não, ela tem idade para ser minha avó, eu acho que eu peguei um pouquinho pesado, né? Mas ela tem idade para ser minha mãe. E eu tenho esse respeito pela pessoa em si. Mas a gente não pode concordar com as ideias que essas pessoas... Porque como que eu comecei a avaliar profecias e experiências das duas aqui? Eu comecei com pessoas fazendo comentário dos meus vídeos. Pastor, eu ouvi essa profecia da Vitória, fiquei com medo, o meu coração ficou angustiado, né? Fala alguma coisa sobre essa profecia. E aí a gente vai fazer uma avaliação e vai se posicionar. E quando você, por exemplo, Vitória Fernandes é uma jovem, certo? As profecias dela, dá para você ver que são invenções da mente dela. Né? Em algum momento, no início, eu até pensei que ela poderia estar se equivocando, uma pessoa ingênua, coisa assim, mas hoje vê que ela não tem responsabilidade naquilo que fala. Existem duas coisas assim horrorosas que ela falou, assim, são coisas que as pessoas pedem até para mim me posicionar, fazer uma avaliação, a questão do que ela falou das mulheres, sabe, que é uma coisa... Das crianças. Das crianças, o que ela falou das crianças, o que ela falou das mulheres também, na questão de ter que aceitar o marido agressivo. Gente, eu fiquei muito chateada com essa profecia. E assim... são coisas assim abomináveis, porque é uma jovem, não tem experiência em vida de casado ou coisa assim, quer se meter na vida íntima dos casais. Já gravei vídeo orientando, a princípio, né, de forma super respeitosa, falando, olha, toma cuidado com profecia ou coisa assim, mas depois eu comecei a perceber que ela usa essas supostas profecias como conteúdo para o canal dela, e isso daí é algo muito ruim, porque o quê? Banaliza o dom de Deus, dá mau testemunho do evangelho, né? Infelizmente. Então, assim, é uma jovem que eu já disse isso no meu canal, não tenho medo de repetir, ela precisa de ajuda espiritual e psicológica, tá bom? Não tenho medo de falar isso, realmente é uma jovem que precisa de ajuda nesses dois sentidos, sem dúvida alguma. Agora, a questão da Nadir, para mim, é mais sério ainda, porque Vitória Fernandes não está na frente de um ministério, Vitória Fernandes não está pastoreando uma igreja ou liderando. A Nadir, ela já está na frente, se eu não me engano, de 5 ministérios. A responsabilidade é muito maior. Então, existe um grupo de pessoas que está debaixo da liderança dela. Ou, abre aspas, da suposta liderança, né? E as experiências dela que passam de todos os limites da palavra de Deus, né? Essa ideia de ficar, a gente costuma falar, até meio de forma pejorativa, mas é a verdade, o turismo ao inferno. A pessoa fica visitando o inferno, e eu percebo que quanto mais se conta esses testemunhos, se conta de uma forma a passar a ideia de que eu sou mais espiritual do que os outros, porque eu vivo constantemente visitando o inferno, e você aí nunca visitou porque você não é espiritual. Nada a ver. Exatamente, tentando passar a ideia para as pessoas de que é espiritual porque teve uma suposta experiência de ir no inferno. Quando, biblicamente falando, a gente entende que não é bem assim, sabe? Não. E o pior, né, ver famosos no inferno, né, são coisas que realmente a gente tem que combater. Eu sinceramente, é difícil, eu entendo. É difícil, até na hora da gente reagir lá e comentar, a gente tem coisa ali que eu costumo dizer. A impressão que eu tenho ao ver as experiências da Nadir, e aqui eu falo com o máximo respeito, é que ela acabou de ver um filme de Hollywood.
um filme da Marvel, sabe? Parece que ela acabou de ver um filme ali, porque o que ela vai descrevendo são coisas mirabolantes, são coisas do tipo, mas de onde que ela tirou isso, sabe? E assim, tem umas coisas ali. o ruim é que tem pessoas que acreditam, sabe? Tem pessoas que realmente acreditam. As pessoas dizem que visitaram o inferno e elas voltam de lá com ensinamentos, do tipo, eu vi pessoas usando isso no inferno. E tenta criar uma doutrina ali proibindo isso, proibindo aquilo outro. E assim, a base doutrinária da igreja não é as revelações de fulano de tal, muito menos as experiências do outro. A base doutrinária da igreja é a palavra de Deus, é o Novo Testamento. Então, o meu posicionamento sobre essa questão das experiências da Nadir é que as pessoas tomem o máximo de cuidado, sabe? Por mais que a gente tenha respeito pela pessoa Nadir, não dá para concordar com as doutrinas que ela ensina e nem com essas experiências exageradas, né? Algumas pessoas até pensam que a gente não acredita em experiências sobrenaturais. Pelo contrário, eu acredito. Agora, não dá para acreditar nessas experiências que não tem base bíblica, né? A gente pode até amar a pessoa, mas quando a gente ama, a gente fala a verdade, a gente não passa a mão na cabeça. Então, realmente não dá para concordar com a experiência. Mas toda a mesma opinião. E nem com as profecias da Vitória Fernandes, né? São pessoas que realmente... o meu conselho é orar por essas pessoas, mas não dá para levar a sério o que essas pessoas falam, infelizmente. Bom, eu vou ter mais uma pergunta para fazer sobre a Vivi, sobre a Vitória Fernandes. A gente chama ela Vivi porque é um gesto carinhoso, né? É realmente uma miúda nova. É uma jovem, é uma jovem. Ela é uma jovem e não tem autonomia, não tem autoridade, não tem, como se diz, já para não falar de experiência pessoal. Desde quando é que Deus vai levantar alguém sem experiência numa área para trazer uma palavra, para aconselhamento? Gente, por favor, eu tenho familiares pastores e muitos deles, cada um tem o seu dom, mas nem todos têm chamado para aconselhamento de casais, por exemplo. Então isso são coisas muito específicas que nem todas as pessoas, e até inclusive a maioria das pessoas que dão aconselhamento de casais, são aquelas pessoas que viveram experiências, não generalizando, não é? Mas viveram experiências não muito boas, como por exemplo, vamos dar aqui o exemplo do pastor Cláudio Duarte, que é uma pessoa que também teve um casamento, viveu um período no casamento difícil. Esse sim tem autonomia para falar acerca do casamento. Outras pessoas que têm que passar pela situação. Temos que viver experiências para poder aconselhar, não é? E isso deixa-me muito triste, isso deixa-me nervosa às vezes. Às vezes eu tenho que esperar uns dias para me acalmar, para poder falar então, porque se eu for falar na hora, misericórdia. Ora, a vitória é uma prova, a vitória é uma ferramenta que Deus está a usar para lapidar a minha vida do domínio próprio. A paciência, né? Esse pessoal leva a nossa paciência ali no limite, realmente. É mesmo. Pastor, uma pergunta aqui, falando de vitória. Como pastor, e com bom pastor que eu tenho a certeza absoluta que as suas ovelhas são felizes e se sentem acolhidas. Amém? Eu tenho a certeza disso, porque eu sei que o pastor tem muito carinho e muito amor para aquilo que faz. Como pastor de uma pessoa do padrão da Vivi, como é que um pastor deveria agir ao orientar uma ovelha nesse padrão com um dom de profecia? Interessante. Imagine que o pastor tem uma pessoa como a Vivi e que expõe-se na internet essas profetadas. É uma situação delicada, não? Eu acho que essa pergunta é importante para nós tentarmos ver aqui uma opinião da sua parte. Interessante. Se tratando de uma pessoa, vamos supor que ela... uma hipótese aqui, que se eu fosse o pastor dela, né? Então, como que eu agiria, basicamente, né? Primeiro, eu entendo que, como membro do ministério, ela acaba apresentando a imagem da igreja, ou do ministério ali, né? E não levando a sério o dom de profecia, ou dando mau testemunho sinal do dom, acaba manchando também a ideia do ministério, porque o pessoal olha e pensa que é uma bagunça ou coisa assim. Eu acho que o primeiro ponto é chamar ela para conversar num diálogo, sabe, de forma respeitosa, e exortar ela em amor. Em que sentido? Eu acredito que... Eu tenho essa suposição de que a Vitória Fernandes nunca teve um ensinamento bíblico, de fato, acerca do dom de profecia. Eu acho que... Eu acredito que nunca sentaram com ela e falaram: Vitória, vem aqui. Eu vou te ensinar hoje, biblicamente, como que se exercita o dom de profecia, sabe? Então é você sentar ali com amor e carinho e mostrar na Bíblia, abrir 1 Coríntios 14, ensinar o dom, o conceito do dom, para que serve o dom, o objetivo. Aí você explica
que Paulo corrigiu alguns exageros na igreja de Coríntios, escrevendo a carta de Coríntios, capítulo 14. Ele vai corrigir algumas coisas que aconteceram de errado na igreja de Coríntios. É por isso que surgiu o capítulo 14. Basicamente, uma correção. Dele, às vezes, tinha uma medida pesada. Exatamente. Né? Então, ele vai ter que dizer para os coríntios que Deus não é um Deus de confusão. Por quê? Estavam fazendo confusão com o dom de profecia e os demais dons também, como, por exemplo, o dom de língua também. Então, eles causavam essas confusões e o apóstolo Paulo orientou eles. O que eu faria se eu fosse o pastor da Vitória? Chamaria ela, né, explicaria ponto a ponto, biblicamente, como que se exercita o dom. Eu explicaria para ela um ponto que talvez ela não compreendeu ainda, que o dom de profecia não funciona dessa maneira de você profetizar de manhã, de tarde e de noite. Não é assim que funciona. O dom de profecia não é algo que eu aperto o botão ali automático e sai quando eu quero. Isso é forçar o uso do dom de profecia, não é dessa maneira. E ao você tentar forçar, não é o dom. Na verdade, você que está profetizando da sua própria carne ou natureza. Então, assim, não existe essa ideia de alguém na Bíblia que profetizava de manhã, de tarde e de noite. Todo dia uma profecia nova, isso não existe. E o que eu penso disso? Eu penso que não tem instrução bíblica essa jovem, né? Que ela não tem conhecimento bíblico nisso. O que eu faria? Senta aqui, escola bíblica, e vamos estudar, vamos aprender o que a Bíblia fala. Ela, não é? Exatamente, falou a palavra perfeita, discipular. Sabe? O que falta para essa jovem é o quê? É discipulado. É sentar e falar assim, filha, o dom funciona dessa maneira, não é assim, não é assim, não é assim, é desse jeito aqui. E com certeza absoluta, né, se ela aprendesse nesse sentido e quisesse aprender, porque eu vou ser sincero aqui, vou até expor uma coisa que eu nunca disse aqui no canal, ela tem um orgulho de não aceitar ser corrigida. Querendo ser jovem ou não. Assim. Exatamente, é nesse nível, porque ela não aceita ser corrigida. Eu nunca disse isso, mas olha, ela já me respondeu nos comentários. Né? A primeira vez que eu fiz um vídeo para ela, dando um recado de forma bem amorosa, bem respeitosa, ela comentou no vídeo. No vídeo, ela me destratou. Ela fez um comentário. Ela fez um comentário. Eu nem cheguei a reagir. Sim. Ela pegou o canal dela, foi lá no vídeo e ela fez um comentário para mim. E eu fui tudo respeitoso com ela no vídeo. Ela fez um comentário lá, assim, me desmerecendo, falando, vai se converter, pastor, que você não conhece o Espírito Santo, que você não sei o quê. Ou seja, ela me desqualificou, assim, que eu falei, é aí que eu entendi, poxa, não tem nem como mais exortar essa menina, porque ela já está num nível de arrogância que não aceita mais exortação, mesmo que seja em amor. Você está entendendo? Então, assim, existe um orgulho ali, eu entendo que como pastor, é difícil pastorear alguém que não quer ser pastoreado. E não quer, esse é o ponto, exatamente, esse é o ponto que eu queria chegar. Porque há muita gente, pastor, isso que você falou é verdade, porque há muita gente, agora imagina a posição desse pastor, atenção, eu não estou aqui a defender ninguém, tá? Eu não sei de nada, estamos a falar com um pastor que tem autonomia, autoridade para nos passar como é que deve ser, como é que as coisas devem funcionar dentro do padrão da palavra de Deus. Agora, há muita gente que não se submete. A submissão é uma coisa que as pessoas parece que ainda não entenderam bem. É necessário ter uma submissão. A pessoa deve se submeter à sua autoridade espiritual e deve também entender que é um tempo para tudo. Se existe um dom, então nós vamos discipular a pessoa para que ela esteja apta para desenvolver esse dom no ministério. Então, o que acontece? A Vitória Fernandes, ela de facto, como eu digo, ela é muito nova e depois, além disso, as coisas que ela ouve por parte de outras pessoas, não é? Não vou generalizar, mas há pessoas que são mais agressivas e falam, e às vezes ela acaba por ouvir coisas que vai acabar por afetar a mente dela. Ela vai acabar por ser uma moça magoada, ela vai criar ali feridas que não vão deixar ela desenvolver tanto na vida pessoal como na vida ministerial. É uma pena realmente. Agora, dentro de uma situação dessas, tem outra situação que é, por exemplo, o pastor disse que a orientaria. Perfeito, excelente, concordo 200% consigo. E a sua imagem diante das redes sociais? Vitória, teu pastor, cadê o teu pastor? Porque eu já falei isso. Não, mas como é que é possível? Alguém tem que fazer alguma coisa. Eu já falei isso. Porque realmente tem momentos em que alguém tem que fazer alguma coisa, porque as profecias que ela lança de terrorismo são tão grandes. Isso das crianças, gente, a última profecia dela foi gravíssima. Tem muita gente que, as pessoas que estão grávidas, que pode até influenciar
de certa forma, abortos. Por que não? Há pessoas que são sensíveis e não querem dar uma gravidez para a frente porque não conhecem a palavra de Deus e se deixam influenciar. Então, o que é que o pastor tem a dizer relativamente a isto? Então, sobre a questão da imagem, né, que fica do ministério, do pastor, coisa assim, como eu disse, emendando com a primeira pergunta, tem que trazer a orientação ali. Se a pessoa não quiser ouvir, se não dá ouvido ou coisa assim, aí a gente já parte para a questão de uma disciplina, sabe? Na minha opinião, já vem com uma disciplina. Se a pessoa vai aceitar a disciplina ou não, aí é outra questão, mas o fato de que precisa realmente. Tem que haver um limite, sabe? Porque a gente precisa ser responsável por aquilo que a gente fala na internet. Como você bem citou, a questão da profecia das crianças, a questão da fala dela sobre as mulheres no casamento, a ideia de se meter na vida íntima do casal, assim, são coisas que podem destruir um casamento. São coisas que podem potencializar um fim de uma relação. E assim, família é algo que Deus ama, é algo que Deus priva, que Deus quer bem. E, sem dúvida alguma, para o bem dessa jovem, é interessante que alguém vá lá, oriente ela, né, diga como que se exerce o dom de forma correta, com sabedoria, e ensinar para ela a ter responsabilidade naquilo que ela fala na internet. Porque tem coisas que ela fala que a gente não pode também achar que o pessoal leva como brincadeira, mas tem gente que leva na verdade, que leva a sério mesmo. E isso pode prejudicar a imagem até mesmo da liderança, né? Realmente, eu já me fiz essa pergunta, cadê o pastor? Repito, se o pastor está... É humano fazer essa pergunta. E não só isso, a ideia também passa para os pais nesse sentido, porque dependendo do que pode falar, tem a questão dos pais também. Não custa nada os pais chegar ali, dar uma orientação para a jovem, filha, toma cuidado com o que você está falando, com o que você está dizendo na internet. Né? Eu percebo que nem tudo vale a pena para crescer no YouTube ou para fazer o seu canal crescer. Sabe? Às vezes esse lado de apelação, de querer profetizar todo dia, usar figuras polêmicas, coisas polêmicas, não vale a pena, sabe? Porque isso mancha muito mais a sua imagem do que propriamente vai fazer você crescer no YouTube ou coisa assim. Eu sempre costumo dizer que existe algo que é muito mais importante do que inscrito e visualização no YouTube, que é uma palavrinha chamada credibilidade. Para mim, a credibilidade é mais importante do que o número de inscritos. Eu conheço o canal que tem poucos inscritos, mas tem credibilidade. Amém. Ou seja, as pessoas param para ouvir, porque sabe que é uma pessoa séria, que leva o evangelho a sério. Sabe? Não adianta ser um canal gigante e você não ter credibilidade, porque o pessoal percebe que há uma brincadeira, não há seriedade no que fala, não há seriedade naquilo que ensina, sabe? Então, o que eu poderia dizer é que sim, tem que ter a exortação, se não ouvir, tem que ter uma disciplina, e aí, se a pessoa não quiser ouvir, entrega na mão de Deus, e aí Deus vai vir com um tratamento. E eu digo uma coisa, sempre disse isso nos meus vídeos, né? Deus não vai ter a Vitória Fernandes por inocente, assim como não vai ter a Nadir por inocente, e não vai ter ninguém que profetiza em nome dele coisas que ele não falou por inocente. Todo mundo vai ser responsável por aquilo que ensina. Inclusive eu. Vou ser responsável por tudo que eu ensino e por tudo que eu estou falando. Então, assim, se você quer o bem da Vitória, você jamais vai incentivar ela a ficar profetizando de manhã, de tarde e de noite. Se você quer o bem dessa jovem, você vai incentivar ela a colocar a mão na consciência, a perceber que o que ela fala tem um certo efeito, e ela vai pagar um preço por isso, principalmente quando fala coisas que não provêm do Espírito de Deus. Isso é uma coisa muito complexa. E depois tem outra situação que é a pessoa vê, nós que estamos aqui, é que as pessoas que estão de fora, e eu estou a falar mesmo até de lideranças que cuidam de igrejas, estão de fora, não sabem o que está aqui dentro. Não sabem o que se passa nessa plataforma. Eu louvo a Deus pela sua vida, sendo um pastor, que eu percebo que tem a moral, mas está numa plataforma para defender o Evangelho, para levar o Evangelho a sério. Então, eu não quero generalizar aqui, mas a verdade é que existem muitos pastores também que interpretam este trabalho que nós fazemos aqui de uma forma muito negativa, como, por exemplo, quando nós exortamos a pessoa, não é? Aqui na plataforma, que é uma coisa pública, tem muitas pessoas que não concordam com isso. Por quê? Porque entendem que a exortação deve ser feita no privado. Mas agora a minha pergunta é, pastor, qual é a base bíblica que o pastor usaria para defender uma exortação, para defender que a exortação pode ser feita de forma pública?
uma vez que as profecias também são dadas de forma pública, a Bíblia também nos diz que a gente também tem que exortar publicamente. Aliás, uma vez o pastor falou, até citou um exemplo seu, não é? Lembra? Eu gostei desse exemplo. Eu fui exortado em público uma vez, né? E no primeiro momento eu achei que aquilo era uma humilhação ou coisa assim, porque foi me exortado em público, na frente de todo mundo. Mas depois eu vim entender que era necessário. Eu servi de exemplo para outros e eu aprendi bastante isso, né, nesse sentido. Eu diria o seguinte, existem muitas pessoas que realmente usam esse argumento, não, toda exortação tem que ser em secreto, você tem que chamar no privado ou coisa assim. Bem, eu penso um pouquinho diferente dessas pessoas. Eu entendo que, eu também não vou dizer que todas as exortações têm que ser em público. Não posso generalizar. Agora, algumas exortações têm que ser em público, sim, porque você não pensa somente na pessoa que foi exortada, mas na pessoa que foi envenenada pela falsa profecia e pelos falsos ensinamentos. Exemplo, é muito bonito a ideia, por exemplo, da pessoa vir para a internet, ela lança uma falsa profecia, ela envenena centenas de irmãos. Aí você vai no secreto e exorta ela, mas em público, aquela pessoa que você exortou não reconhece que errou. Aí as pessoas continuam envenenadas, achando que o que ela falou foi normal. Por quê? Você exortou em secreto. Ninguém sabe, certo? E aí, quando você... É nesse caso que eu digo, se a pessoa lançou em público e se tornou público a falsa profecia, o falso ensinamento, tem que ser exortado em amor, em público, sim. Porque você não está pensando somente na pessoa que errou. Você está pensando naquelas pessoas que foram envenenadas por causa daquele... Eu acho que assim funciona. Eu concordo consigo. Por exemplo, quando eu examino uma falsa profecia no meu canal, as pessoas acham que eu estou 100% preocupado somente com quem profetizou. Não. Eu estou preocupado com um novo convertido que viu aquela profecia ali e está com medo, está apavorado ou está entendendo a profecia de forma errada. É lógico que a gente vai exortar, ao exortar em público, isso deve ser feito em amor, isso deve ser feito debaixo da direção de Deus, nesse sentido, para que a gente não venha exagerar o argumento. E se eu pudesse citar um texto bíblico, corrobora isso... Aqui, as pessoas exageram, mas também as pessoas não dão a respeito, fica complicado também, não é? Então acaba por ser... Tem um texto que Paulo escreveu a Timóteo, se eu não me engano, não sei se é 1 Timóteo ou 2 Timóteo, me fugiu agora da memória, onde Paulo fala para exortar em público, para que haja ensinamento dos outros. Exatamente, é essa base bíblica. Exatamente, eu me esqueci o texto agora, mas Paulo dá essa orientação para o pastor Timóteo, exortar em público para que haja aprendizado para as outras pessoas. Então, algumas exortações, repito, devem ser em públicas, já que a polêmica, ou o veneno, melhor dizendo, foi solto em público, por que não exortar em público para que haja edificação das outras pessoas? É óbvio que nem todo mundo vai entender assim, nem todo mundo vai entender dessa maneira. Acho que, por exemplo, a gente está sendo hipócrita, que não tem amor ou coisa assim, mas, repito, a gente não tem só que pensar na pessoa que está ensinando errada, nós temos que pensar naquelas pessoas novas convertidas, sem entendimento bíblico, que foram envenenadas por aquele falso ensinamento. Ao exortar em público, as outras pessoas ouvem, olha só, ouvi essa profecia, achei que era verdade. Mas agora eu estou vendo você exortar a pessoa e mostrar que realmente ela está fora da Bíblia. E aí você acaba tirando o veneno que entrou no coração por causa da falsa profecia e do falso ensinamento. Eu sinto muito, realmente, pelas pessoas que não entendem esse trabalho, até chamam que é um trabalho de contenda ou coisa assim, mas eu sempre gosto de citar que a palavra de Deus não é feita de um único versículo. A palavra de Deus é completa. O Novo Testamento são 27 livros. Pega com os livros do Antigo Testamento, dá 66. Eu não posso pegar um versículo que diz, por exemplo, amai uns aos outros, né? Quem aborrece o seu irmão. É palavra de Deus realmente, isso é Bíblia, né? Não julgueis para não ser julgados. É Bíblia, tudo bem. Só que a Bíblia não é feita desses versículos. Nós temos que levar em consideração os outros versículos que dizem, por exemplo, condenai as obras infrutuosas das trevas. Ora, tem que condenar. A Bíblia diz que em 1 Coríntios 11, até importa que haja heresias no meio de vós, para os que são sinceros se manifestem, ou coisa assim. Um ponto importante até no ministério de Jesus, sobre essa questão de exortação pública. Leia na sua casa Mateus 23, você vai ver talvez o discurso mais duro de Jesus. Ele chama os fariseus na cara, assim, deles de hipócritas, condutores cegos. E talvez no nosso olhar hoje em dia, pós-moderno, talvez do politicamente correto, alguém pode achar que Jesus está pegando pesado demais ao chamar eles de hipócrita, ou coisa assim. Aquela exortação de Jesus não foi em secreto, não. Jesus chamou eles de hipócritas e condutores sérios em público, diante de todo mundo. Ou seja, nós temos um exemplo de Jesus exortando em público.
é tão uma exortação em público que só está registrado no Evangelho de Mateus porque os discípulos ouviram aquela exortação. Então, há casos que é preciso exortar em público, sim. Infelizmente, nem todos têm maturidade para entender isso. Com certeza. Então, acho que é importante essa pergunta ter sido feita. Já tinha feito uma vez, mas é importante elaborar, fazer esta pergunta mais que uma vez, porque há muita gente que realmente se manifesta criticando o trabalho que é feito aqui, que eu falo por mim, porque creio que não vou generalizar, há muita gente que exagera, há muita gente que diz palavrão, nada disso, nós estamos aqui para fazer um trabalho coerente, certo? Mediante a palavra de Deus, acho que é muito importante colocar esta pergunta publicamente para as pessoas entenderem, porque é assim, pastor, por exemplo, é justamente isso que o pastor falou, não vamos criar escândalo, nem expor as pessoas, porque Exatamente. isso vai criar mau testemunho. E as pessoas, os novos convertidos, eles vão ver isso e vão fugir. Bom, isto é uma coisa complexa, porque por isso que eu procuro, em todos os vídeos que eu faço, falar um pouco, principalmente nos vídeos das heresias. Quando eu combato heresias, eu gosto sempre de dizer, você que é novo convertido, eu gosto sempre de dar uma introdução para a pessoa que cai ali de paraquedas, não generalizar, não entender, não ser mal interpretada. Para eu não ser mal interpretada. Agora é assim, mas nós não podemos pensar assim, nós não podemos pensar que ao estar a fazer esse trabalho, que nem todo mundo portanto, tem essa mentalidade e pensa assim, muitos no fundo às vezes é um pouco de jogo de interesse, porque tem um pouco de tudo. Enfim, mas continuando. É importante, sim, a gente fazer esse trabalho, expor, às vezes exortar, de forma, por exemplo, a querida Dani, quando eu exortei ela, eu evitei fazer isso em público, mas realmente eu não consegui. Eu tentei mandar uma mensagem no privado, entendeu? Eu também, se fizer alguma coisa errada, eu prefiro que me chamem no privado. Mas se a pessoa não consegue falar comigo, eu não vou levar a mal, eu não vou ficar ofendida se a pessoa souber fazer as coisas no padrão certo, no padrão da palavra de Deus, e dizer, Marta, eu tentei entrar em contato contigo pelo privado. Eu acho que o respeito e a ética, para mim, andam de mãos dadas e é muito importante. Então, só um adendo, uma observação, melhor dizendo, essas pessoas que geralmente fazem esses comentários do tipo, não, ao fazer isso você está causando divisão, está causando contenda ou coisa assim, né? Esse tipo de comentário, querendo ou não, acaba contribuindo, quem gosta de ouvir isso é quem está ensinando heresia. Quem está ensinando o que não deve, quem está passando profecias falsas, porque, bem, a pessoa pode vir mentir o quanto quiser acerca do evangelho. Quando alguém se levanta em amor, em respeito, para refutar, sempre vai vir alguém nos comentários dizendo, não, mas você está causando divisão e não sei o quê. Esse tipo de comentário vai agradar aquela pessoa que está ensinando heresia para que ela continue nesse sentido. Exatamente. É preciso realmente, é o que eu digo, ter um certo nível de maturidade de entender que o evangelho de Cristo também é confronto. O evangelho não é só passar a mão na cabeça, não é só... aliás, o evangelho nem é passar a mão na cabeça. O evangelho é estender a mão para quem caiu, para quem errou. Sim, é estender a mão, sem dúvida. Mas também as pessoas que caíram e não conseguem enxergar, orgulhosas que não caíram, é preciso ter uma palavra de exortação. É preciso que alguém se levante para dizer assim, errou. Ou coisa assim, irmão, eu te amo em Cristo Jesus, eu quero o seu bem, mas você errou aqui, não é desse jeito, não é desse jeito. É preciso ter amor para fazer isso. E, às vezes a gente é acusado na internet, você não tem amor, né? Você não tem amor pelo irmão. Eu penso ao contrário. Eu acredito que se você me ama, e é o que eu falo para os irmãos que estão me ouvindo, se vocês me amam de verdade, e no dia que vocês verem eu ensinando heresia, se vocês me amam, deveriam, no mínimo, fazer uma exortação amorosa para que eu possa despertar e acordar do meu erro. Agora, não diga para mim... Não diga para mim que você me ama e me vem ensinando heresia e não tem coragem de me exortar. Eu duvido que você me ame de verdade. Se você me vê ensinando heresia, me vê destruindo a vida de casais, casamentos, ou desesperando criancinhas de 10 anos por causa das minhas profecias, você não fala nada, desculpa, mas isso não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, muitas vezes, é confronto. Né? Você ama tanto o seu irmão que você vê ele caindo no precipício e você vai lá em amor e exorta ele. Né? Só para contribuir e encerrar, o texto que eu citei de Timóteo é 1 Timóteo capítulo 5,
versículo de número 20, que diz assim: aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. É o texto que a gente citou aqui, de Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 20. Obrigada, pastor. Eu, por acaso, estava aqui à procura, mas depois, com ouvi-lo, acabei por não me lembrar mais. Muito obrigada pela observação. E isto, por exemplo, até mesmo, isso foi espetacular. Gostei muito dessa colocação que o pastor fez. As pessoas deveriam pensar, porque assim, isto no fundo acaba por ser até mesmo próprias as lideranças, muitas vezes, de determinadas igrejas. Por acaso a minha igreja é uma bênção, o meu pastor apoia este trabalho que eu faço, glória a Deus, eu não tenho mesmo que me queixar. Mas existem muitas pessoas que, o que é que acontece? As pessoas acham que, e o pastor sabe, o pastor tem a sua igreja e sabe, a sua igreja local. Não tem essa mentalidade porque o pastor está nesta plataforma e vê como o diabo tem trabalhado, porque isto é uma ferramenta que o diabo também usa para enganar o próximo, não é? Então acaba por ser, ainda bem que o pastor sabe isso, mas tem muitas pessoas que não sabem, que acham que aquilo ali, a igreja é só 4 paredes e acabou. Mas tem muita gente do lado de fora, tem muita gente do lado de fora a morrer espiritualmente, tem muita gente do lado de fora que não vai para as 4 paredes porque está a ser enganado, tem muita gente do lado de fora que não está nem aí. Porque por causa dessas profecias, por causa dessas coisas inescrupulosas que as pessoas dizem que perderam a sensibilidade. Eu acho que o ser humano perdeu a sensibilidade. Hoje em dia, as pessoas dizem o que querem, como querem e da maneira que querem. E não é assim que funciona. A palavra de Deus diz que quando nós combatemos falsos profetas, quando nós estamos a fazer um trabalho, isto no fundo acaba por ser um trabalho de libertação também. Porque eu falo por mim, eu não sei a sua experiência pessoal, mas sempre que eu gravo um vídeo, eu sou retaliada até chegar a um ponto de me faltar até as energias físicas. E as pessoas não imaginam isso. A primeira coisa que as pessoas fazem é criticar quem faz esse trabalho. As primeiras coisas que muitas vezes as pessoas não gostam, mas são os primeiros. Quando caem a notificação, vão logo ver. É assim ou não? Então, eu recebo esses comentários. Não pode concluir, depois eu... Exato. Só para concluir. Então, o que é que acontece? Ainda existem verdadeiros profetas. Foi por isso que agora eu fiz um vídeo, não sei se o pastor viu, do meu testemunho da gravidez. Eu coloquei lá um testemunho e coloquei lá um texto a dizer assim: ainda existem verdadeiros profetas. Ainda existem profetas que falam, que são boca de Deus. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui. Deus está neste lugar. E ainda existem verdadeiros profetas. Porém, o que é que acontece? Como é que o inimigo trabalha? O inimigo não vai aparecer diante de pessoas com 2 chifres na testa. O inimigo, ele vai única e exclusivamente seduzir a pessoa com o objetivo de tentar, de certa forma, ocupar o lugar dela. Como assim? Você vai ver que um dos alvos do inimigo é usar justamente pastores, é usar justamente pessoas dentro da liderança, porque ali está o poder de decisão. Tem pessoas que não entendem isso. Então, o que é que acontece? Existem verdadeiros profetas e nem todos aqueles que profetizam erradamente são falsos. Alto lá, calma lá, vamos lá. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 10:12, aquele que julga estar firme, cuide para que não caia. Quem sou eu para dizer que aquele ali é falso? É assim, são coisas... Todos nós temos que vigiar para não cair. O inimigo, ele vem para roubar, matar e destruir. Ele não vai aparecer diante de ninguém com chifres na testa. Ele vai seduzir a pessoa através do quê? Da fama. A fama é algo que todo mundo quer. E o espírito da fama, quando a pessoa é tomada pelo espírito da fama, a pessoa cai numa cegueira. Muita presença de Deus aqui. A pessoa cai numa cegueira. E o que é que acontece? A pessoa, quando está por si, não sabe onde é que largou a mão de Deus, não sabe onde é que, não sabe nada, porque simplesmente a pessoa percebe que já não é mais ela mesma. Então fica a dica. O Espírito Santo falava para mim assim: existem verdadeiros profetas e existem falsos profetas, mas muitas das vezes os verdadeiros profetas, inspirados pelo Espírito Santo de Deus,
vigiem para que não caiam, porque nós somos humanos. A nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra príncipes, estados, hostes celestiais da maldade, que mandam sofismas muitas vezes na nossa mente. É uma luta. Concorda comigo, pastor? Concordo, plenamente. Eu acredito que nós vivemos em uma guerra espiritual constantemente e é preciso ter vigilância. Realmente, a gente não pode, né, generalizar a ideia do falso profeta, achando que realmente todos são falsos profetas. Não, eu acho que aí já é uma visão mais exagerada. Existe o verdadeiro profeta, existem homens e mulheres de Deus que realmente são usados ainda por Deus, né? O que acontece é que talvez as pessoas vendo os maus exemplos acabem colocando todo mundo ali no mesmo pacote, colocando todo mundo no mesmo nível ou coisa assim. Não. Existem pessoas brincando com o dom de profecia? Infelizmente existe. Né? A própria palavra de Deus adverteu que veriam pessoas assim, né? Falsos profetas, viriam pessoas amantes de si mesmo. Né? Um bom exemplo disso são pessoas que realmente profetizam e suas profecias é o alvo é fama, é o que você falou, a pessoa quer ficar famosa por intermédio das suas profecias. Hoje em dia, existe algo muito feio, eu vou dizer assim, para não usar outra palavra, no meio evangélico, sem generalizar, onde as pessoas querem a qualquer custo serem chamadas de profetas e ter nome de profeta e justificar que suas profecias aconteceram ou coisa assim, sabe? É se vangloriar. Isso é terrível, porque todos nós temos que tomar cuidado com o nosso coração. Nosso coração tende, na própria natureza, a ser orgulhoso, a ser vaidoso, a querer aplausos. Alguém disse certa vez que todo homem pode rebater uma crítica, mas nem todo homem pode rebater um elogio. O elogio ele vem como um míssil. Ele pega no coração e ele já incha a gente. O apóstolo Paulo vai dizer que a ciência incha, né? Então, assim, são coisas que a gente tem que tomar cuidado, porque nessa de achar que eu sou profeta ou coisa assim, eu posso acabar destruindo a vida de um irmão meu, eu posso causar escândalos, fazendo o irmão meu tropeçar, sabe? E o que eu sempre aconselho as pessoas tenha uma visão moderada. Tem falso profeta? Tem falsa profecia? Tem. E nós estamos aqui, seremos honestos para dizer que sim. Agora, tem verdadeiros profetas e verdadeiras profecias? Tem. Existem homens e mulheres de Deus verdadeiros que usam o dom de forma correta e de forma plausível. Glória a Deus. Glória a Deus. E lá está, aquela questão de vigiar, não é? A gente tem sempre que vigiar, porque o inimigo, a palavra do Senhor diz que ele anda ao nosso derredor, então sempre que há uma brecha, ele tenta entrar e ele tenta acabar com o ministério das pessoas, não é? Isso é muito, muito sério, muito forte. Pastor, outra pergunta, eu já não vamos demorar muito mais, mas eu gostaria que me informasse, que me dissesse aqui uma coisa que eu acho que também é muito importante. Qual é a melhor maneira de nós combatermos as profecias polémicas sem afastar os novos convertidos, visto que há muitas pessoas que se preocupam com os novos convertidos? Então, qual é a melhor maneira de nós combatermos essas heresias e não afastar quem cai aqui de paraquedas nessa plataforma e não assustar essas pessoas? Atraí-las para nós, atraí-las acima de tudo para Jesus. Como é que nós podemos fazer esse trabalho simultaneamente? Eu penso assim, querida irmã, eu penso assim, se o falso profeta consegue conquistar o coração do novo convertido, eu penso ao contrário, eu acredito que nós também podemos conquistar o coração do novo convertido para a verdade. Né? E como que o falso profeta conquista? Às vezes é falando manso, às vezes o falso profeta está passando uma imagem de bonzinho, mas no fundo o ensinamento é falso, ou coisa assim. A maneira correta de se combater uma profecia, e na teologia a gente chama isso de apologética, que nada mais é do que defesa da fé. Nós não estamos defendendo Jesus, porque Jesus não precisa de defesa, mas nós estamos defendendo o evangelho de Jesus. O evangelho precisa de defesa, o próprio apóstolo Paulo disse isso em uma das suas cartas. Né? Fui posto para a defesa do evangelho. A palavra de Deus, o evangelho precisa ser defendido. Ao refutar uma profecia, ao refutar um falso profeta, você está defendendo o evangelho. Você está fazendo apologética, a defesa da fé. E a apologética, ela deve ser feita, em primeiro lugar, com respeito. Eu acredito que quando você parte para a ridicularização e para a zombaria, ainda que seja do falso profeta, você afasta o coração do novo convertido de você. Porque, por mais que o novo convertido seja leigo, ele consegue discernir
quando alguém está exagerando o argumento, quando alguém está zombando, ou coisa assim. Uhum. Então, eu posso ser a pessoa mais certa do mundo, está refutando a pior heresia do mundo. Se um novo convertido entra no meu canal, vê o meu vídeo e me vê fazendo chacota, ridicularização, zombando, humilhando a outra pessoa, o novo convertido vai se afastar de mim, por mais que eu esteja falando a verdade. Porque eu gosto muito de uma frase, é uma frase até de um teólogo não, de um filósofo, que diz o seguinte: o exagero do argumento prejudica a causa. O que isso significa? É interessante porque, se você exagera ao combater as falsas heresias, em vez de você estar ajudando a causa de defender o evangelho, você está prejudicando ela. Porque você está afastando aquelas pessoas para mais próximo do falso profeta. Amém. Ao ser desrespeitoso, ao exagerar nesse sentido. As pessoas às vezes não entendem, mas se você for no meu canal, né, eu trato com respeito, que até deixa as pessoas indignadas comigo. Alguns ficam indignados, e eu entendo perfeitamente. É o certo, mas você está certo da maneira. É assim. Alguns irmãos ficam indignados. Como pode falar com respeito com essa pessoa? Como que você fala calmo com essa pessoa? Mas você tem que quebrar o barraco, você tem que, sabe? Por quê? Eu aprendi, o Otton React não é o meu primeiro canal de defesa do evangelho. O canal Otton Podcast é um canal antigo, onde eu já trabalhei com vídeos de refutação a pessoas que ensinam heresia. O que eu aprendi no canal Otton React? Quanto mais agressivo você é, mais você empurra as pessoas para o colo do falso profeta. Porque eu comecei a fazer, eu vou adotar uma postura mais respeitosa e vou atacar o argumento e não a pessoa. Aí eu comecei, aí teve uma pessoa aqui do YouTube que fez um vídeo resposta para mim, né? E me agrediu, me chamou de tudo quanto é nome que não presta. E eu fiz um vídeo resposta para ele e eu fui calmo, fui respeitoso, tratei com respeito. Os inscritos dele vieram no meu canal para me detonar, para falar mal de mim. Quando assistiram o meu vídeo, me elogiaram. Nossa, eu vim aqui para detonar você, mas eu vi que você foi respeitoso. E aí eu percebi, ou seja, você desarma as pessoas. Elas vêm com um ditado popular no Brasil, né? Elas vêm com, né? Exatamente, elas vêm com pau e pedra na mão para linchar você porque você falou do profeta delas. Aí elas vê você falando de forma respeitosa, elas começam a jogar os paus e as pedras de lado e falam: pô, peraí, olha a forma como esse cara tá falando. Ele, por mais que ele esteja combatendo o erro aqui, ele está sendo respeitoso. E assim você ganha o coração das pessoas. E é dessa maneira que você acaba arrancando a pessoa da heresia. Então, quanto mais exagerado você é, mais você empurra a pessoa para o colo do falso profeta. Quanto mais moderado, equilibrado e bíblico você é, mais você consegue abrir os olhos dessas pessoas e trazer ela para a presença de Cristo e para a verdade do Evangelho. Então, eu diria que a apologética, é fazer apologética de terno, basicamente. É você fazer uma apologética respeitosa. Tô aqui, não concordo com as suas ideias, vou apresentar uma refutação. Certo, exato. Vou apresentar uma refutação, mas vou respeitar o ser humano em si, mas eu não posso concordar com as ideias que aquela pessoa está propagando. Eu acho que essa é uma maneira de você arrancar, principalmente se tratando do novo convertido, você despertar ele e trazer ele para o conhecimento da verdade. Até porque não adianta só exortar e não dar o bom testemunho. As pessoas, elas vêem também o seu bom testemunho. Sem dúvida, sem dúvida. Eu posso ser o maior exortador do YouTube, mas se as pessoas não vêem um bom testemunho em mim, não vai adiantar nada. Tem que dar o bom testemunho, de dar aliás, tem uma identidade, não é? Nós temos que dar realmente um bom testemunho daquilo que nós servimos, não é? Exatamente. Então isso serve para todos, como líderes, como pastores e assim sucessivamente. Eu acho que isso é uma observação muito interessante e eu observei isso muito no seu canal. Aliás, eu conheci-o através de um vídeo. Eu acho que foi... quando o pastor fez uma reação do pastor Carlos Ribas, aquele pastor que era muito conhecido, ele era ex-satanista, eu gostei muito do testemunho dele. Foi aí que eu conheci o seu vídeo. Eu conheci. Legal. Assim. Aí, o que me despertou a atenção, o segundo vídeo foi o da Vitória Fernandes. Aí eu fiquei sua amiga. Ou seja, sua fã lá no canal. Porque eu fico assim, pastor, de verdade. Eu tenho domínio, eu ainda estou a trabalhar o domínio próprio. Eu não sou perfeita, gente, eu tenho defeitos. Tem momentos que eu digo que eu tenho que passar uns dias para falar. Porque se eu for falar na hora, minha mãe.
A vitória é um instrumento nas mãos de Deus para lapidar o meu caráter. Só uma observação que eu costumo dizer é que, assim, a minha maneira de exortar é desse jeito. E eu tenho conseguido resultado, querendo ou não. Embora tenha, nem todo mundo vai dar ouvido, há algumas pessoas que vão lá e falam assim, ó, realmente, aqui tá o equilíbrio. Mas eu não estou pedindo e jamais quero colocar isso como uma tabela para que todo mundo seja como eu, porque cada um tem uma personalidade e um temperamento. Um irmão é mais sanguíneo, o outro é fleumático, o outro é melancólico, né? Eu conheço a minha personalidade e eu consigo ser calmo. Também sabe a sua personalidade, já vi que sim. Também já estudei isso. Mas a grande questão que a gente não pode confundir é personalidade e respeito. Você pode ter a personalidade mais forte do mundo, mas isso não justifica ser desrespeitoso. Você tá entendendo? Então, cada um exorta do seu jeito. Exatamente. Cada um pode exortar do seu jeito, um é mais assim, o outro é mais calmo, uma coisa assim. Não tem dificuldade, desde que seja em amor. Agora, o que não pode é passar do limite do respeito. Exatamente. Porque isso todos nós temos que ter realmente, porque é até uma questão do bom testemunho, né? Claro, com certeza, com certeza. E isso é uma observação muito importante. Uma última perguntinha, muito rápida, para fechar, tá? Qual é o dever, o papel realmente de um cristão aqui no YouTube? O que é que nos aconselha com youtubers aqui que estamos a trabalhar nesta área? Qual é o papel do cristão aqui no YouTube? Como é que o YouTube pode ser sal, pode ser luz aqui nesta plataforma? Então, eu acredito que a maior responsabilidade de um cristão no YouTube é entender que ele é um cristão. Esse é o primeiro ponto. Porque eu não posso achar que ao ligar a câmera, eu posso falar o que eu quero, dizer o que eu quero, fazer o que eu quero, e achar que isso não tem uma consequência ou coisa assim, sabe? Tem consequência sim, porque as pessoas olham para mim, ainda mais para mim, que me apresento no YouTube como um pastor. Existem olhares de cobrança para cima de mim. As pessoas vão olhar para mim e vão esperar a atitude de um pastor. Eu sempre digo o seguinte, o que me ajuda muito a ter uma posição mais moderada e equilibrada é saber que existem ovelhas que congregam comigo que são inscritos nos meus canais, todos os meus canais. Então, eu sempre penso o seguinte, eu preciso ser coerente. As ovelhas que eu estou pastoreando são inscritas no meu canal, inclusive no Autumn React. Então, eu não posso ensinar alguma coisa ali no meu canal e lá no culto de domingo eles verem outro pastor. Por exemplo, não posso vir para o YouTube ou lá no domingo eu falo assim, nossa, você tem que ser calmo, tem que fazer isso e aquilo, você tem que ter equilíbrio. E eles não podem vir para o YouTube e me ver um pastor exagerado. Porque, peraí, que isso, pastor? Tá tendo duas caras, você é um dentro do culto e no YouTube é outro? Então, eu procuro buscar esse equilíbrio. Por isso, eu tomo o máximo de cuidado com as palavras que uso, sabe? Porque nós somos representantes de Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer que somos embaixadores. O embaixador é um representante oficial. Nós somos representantes oficiais do reino de Deus aqui na Terra. Então, eu tomo cuidado com o meu linguajar, eu tomo cuidado com as minhas falas, eu tomo cuidado com os assuntos. Olha, eu vou dizer uma coisa para os irmãos aqui. Eu sou pastor, pastorei igreja há 7 anos, sirvo a Deus há mais de 10. Existem assuntos que eu, como pastor, não quero me envolver. Não é porque eu tenho medo de falar, é porque são assuntos super delicados, que por mais que eu tenha uma certa experiência, eu prefiro ir com moderação, com equilíbrio, né? E o que me assusta é isso, ver pessoas que não começaram agora e já querem se meter em alguns assuntos, né? Principalmente assuntos de vida íntima de casal, que são assuntos delicadíssimos, sabe? Ou coisa assim, ainda mais sem base bíblica, você tá entendendo? Então, assim, eu diria o seguinte, o papel do cristão na internet é dar bom testemunho do evangelho de Cristo. Seja para combater falsas heresias, seja para ensinar. Tem pessoas no YouTube que, graças a Deus, tem um canal consolidado, que se chegarem no seu canal, abrir a Bíblia, podem pregar a Bíblia e vai ter visualizações, porque o canal já é consolidado. Existem outros canais que, se abrir a Bíblia, não vai ter visualização, porque muitas vezes as pessoas não querem ouvir. Agora, independentemente do conteúdo que você faz, seja cristão, seja bom exemplo, tome cuidado com as suas palavras, porque nós representamos Jesus, né? O meu coração, querida irmã, aqui é um desabafo simples, eu fico muito entristecido quando vejo que pastores, pastoras e muitos que nós conhecemos e até discutimos aqui, viram meme em canais ímpios. Eu não fico feliz com isso. Mas por que eles viraram meme? Será que eles deram bom testemunho para virar meme diante do ímpio? Ou será que eles deram mau testemunho? Né? Eles viraram meme
né, alguns pastoras ou coisa assim viraram meme nos canais dos ímpios, por quê? Eles deram mau testemunho. E isso não é ruim só para a imagem deles, é ruim para a imagem do evangelho. Porque parece, as pessoas tendem a generalizar, achar que todo mundo faz assim, né, ou leva o evangelho desse jeito. Então, assim, eu fico triste, mas por que está acontecendo isso? Porque não deram um bom testemunho. Por isso que viraram meme no canal de ímpios ou coisa assim. Então, eu acho que a grande responsabilidade do cristão é dar bom testemunho, é entender que somos embaixadores de Cristo aqui na internet e aqui no YouTube. Amém. Glória a Deus. Pastor, vamos ficar por aqui. Já vamos com 60 mil, uma hora, né, de conversa, mas muito bom, muito esclarecedora. Temas simples, que eu creio que são perguntas polémicas aqui do YouTube, que é importante nós falarmos aqui. Eu agradeço mais uma vez pelo carinho, pela disponibilidade, sim, porque eu acredito também tem o seu trabalho pastoral e tudo mais, nem sempre é fácil, mas eu agradeço muito o apoio que está a dar aqui no canal também, isso acaba por ter uma influência muito grande. Muito, muito, muito obrigada. E passo a palavra, se quiser dizer mais alguma coisa. Então, eu que agradeço, né? É sempre um prazer estar conversando aqui. Eu me sinto muito bem conversando com você, porque é um diálogo simples, humilde, onde a gente aprende um pouquinho mais, eu aprendo com você, você acaba aprendendo um pouquinho mais nesse sentido. Conto com as suas intercessões pela minha vida, porque realmente pastorear nesse momento de pandemia é difícil para mim como pastor. As pessoas até perguntam para mim porque eu não dou tanta atenção nos comentários, né? Assim, você tem que cuidar de uma esposa, né? Que um dia, se Deus quiser, eu vou trazer ela aqui para os irmãos conhecerem. Eu tenho uma igreja, quer dizer, embora a igreja, eu digo minha, força de expressão, tá, gente? A igreja é de Jesus, eu sei que alguns podem implicar com isso. A igreja é de Jesus, tá bom? Muita responsabilidade. E aí, eu tenho que dar atenção para essas pessoas, porque nós estamos de porta fechada por causa dessa situação aqui em São Paulo. Eu acho que você está numa situação um pouquinho melhor que a gente, né, fora do Brasil. Agora estamos, já passamos essa fase. Graças a Deus, mas nós aqui no Brasil estamos em uma situação bem difícil, principalmente aqui em São Paulo. Eu sei. As portas da instituição estão fechadas, então eu tenho que dar uma atenção maior no WhatsApp, contato, coisa assim. Então, às vezes, até você pode ver que eu não estou gravando vídeo todo dia para o canal, porque é correria, mas eu, sempre que possível, estarei aqui conversando com você e aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus. Eu, do fundo do meu coração, espero que a nossa conversa, o nosso diálogo, possa servir de edificação para muitos irmãos que estão assistindo esse vídeo, tá bom? Agradeço de coração o convite e que Deus abençoe a sua vida, tá? Amém. Se inscrevam no canal do Pastor Otton Rodrigues, porque ele é uma bênção, eu gosto muito dele, sem dúvida alguma, com todo o respeito, com toda a ética, com toda a educação. Estamos à espera da sua esposa, eu gostaria de conhecer, e até mesmo o seu testemunho, pastor. Parem um tempinho para falar do seu testemunho. Nós estamos muito curiosos lá no seu canal, todo mundo está curioso para ouvir o seu testemunho. Já me pediram, vou fazer sim, vou contar o testemunho, junto com ela. Amém. Sempre que eu puder eu acompanho, só que a diferença aqui no Brasil é que os horários são diferentes, então torna-se um bocadinho complicado às vezes acompanhar os colegas todos, mas eu sempre que eu posso, eu acompanho todos os vídeos que o irmão faz. Bom, vamos ficar por aqui, um grande beijinho, tá bom? Escrevam aí nos comentários se gostaram e quem sabe nós venhamos a fazer uma outra entrevista para a glória a Deus. Um beijinho, até o próximo vídeo, se Deus quiser.